Então hoje nós vamos começar deitados. Podem se deitar, acomodem-se. Hoje nós vamos trabalhar a mobilidade da coluna, fazer movimentos mais suaves, lubrificando as articulações, procurando tirar as tensões do dia. Então, primeiro, solte o peso da cabeça, solte os braços, solte as pernas. Escolha a melhor posição para se manter na postura de relaxamento. Boa noite, seja bem-vinda, Andréia. Estamos deitados, soltando o corpo. Boa noite, acomodem-se. Escolha a melhor posição para as pernas, para os braços. Perceba se sua cabeça está bem posicionada. Toda a atenção fica em você mesmo. Perceba o seu corpo, o toque do seu corpo com o chão. Perceba que tem partes do corpo que você toca o chão e tem partes, as curvaturas naturais do corpo que não tocam o chão. Então você procura soltar o peso do seu corpo nesses pontos de maior contato com o chão. Perceba como é relaxar agora no início da prática. Perceba como é soltar o corpo no início da prática. Perceba a respiração e também a mente. Agora, comece a observar a sua respiração, respirando mais profundo. Leve a atenção para os seus pés e faça movimentos com os pés de extensão e flexão. Perceba, então as pernas estão estendidas e você está movimentando os pés, estendendo e flexionando, percebendo o toque das panturrilhas com o chão, dos calcanhares, do quadril. E vai parando devagar com os movimentos dos pés. Leve os braços lá para trás. E perceba o que muda a sua coluna quando você leva os braços lá para trás, os braços estendidos. As mãos tocam o chão. E você observa a sua coluna. Mantendo os braços lá para trás, leve os braços ainda mais para trás como quem espreguiça e aponte os dedos dos pés para a sua cabeça. Então os braços estão estendidos lá para trás e você aponta os dedos dos pés para a sua cabeça, observa os pontos de apoio do seu corpo com o chão. E depois
Relaxe os pés, gentilmente volte os braços ao lado do corpo. Flexione uma perna, flexione a outra, deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Sinta o toque da sua coluna com o chão, perceba o toque da cabeça e traga agora os 2 joelhos para o peito. Segure os joelhos, mas não precisa puxar ainda. E aí você acomoda as costas. O que muda agora do toque das costas com o chão, quadril? Os pontos de apoio. O que acontece agora com os pontos de apoio? Cada mão segura o respectivo joelho. Então, enquanto o ar entra, você afasta os joelhos. Quando o ar sai, você aproxima os joelhos do peito. E vai fazendo esse movimento de acordo com a sua respiração. Quem determina o movimento das pernas é a sua respiração. Uma respiração suave, confortável, agradável. Inspirando, você afasta os joelhos. Soltando o ar, você aproxima os joelhos no seu ritmo. Mas afaste lá, levando os joelhos mais para longe quando o ar entra e aproximando os joelhos quando o ar sai. Estendendo os braços, afastando os joelhos e aproximando os joelhos quando o ar sai. Muito bem, agora deixe a respiração livre, abrace bem as pernas, aproxime bem as pernas, veja se é possível sentir o toque das coxas contra o seu abdômen e perceba como sente as costas tocarem o chão. O que muda agora? E agora vamos levar a testa em direção aos joelhos e cada um observa o quanto pode elevar, procure relaxar o pescoço. Se sentir desconforto, você não faz, ok? E volte devagar. Volte e acomode bem a cabeça. Solte as pernas, deixe os pés no chão. Acomode o quadril, os ombros, os braços. Vire gentilmente a cabeça para um lado. Depois, gentilmente, vire para o outro lado, como quem relaxa a região do pescoço. Como sente a região do pescoço? Perceba o toque também da cabeça com o chão, couro cabeludo. Como quem massageia o couro cabeludo quando você faz esse movimento, toda a atenção em você mesmo. Até parar no centro e soltar o peso da cabeça. Andréia, eu não estou conseguindo te ver. Se puder mostrar a parte das pernas. Senão a prática é bem tranquila também, é só você acompanhar direitinho. Então agora estamos com os pés no chão, os joelhos para o alto. Afaste os joelhos e os pés na largura do seu tapete. Afaste também os braços, deixe que a cabeça fique bem apoiada, os ombros. E gentilmente deixe que os joelhos tombem para o lado esquerdo. Se tiver algum desconforto, você faz ajuste. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço.
Volte devagar os joelhos para o centro e deixe que as pernas caem para o lado direito. Mais uma vez, volte com os joelhos, eles tombam para a esquerda e você se acomoda. Relaxe, mantenha. Se tiver qualquer desconforto, você faz ajustes. Se tiver confortável, você mantém. Se tiver muito fácil, se você desejar, coloque o pé esquerdo sobre a perna direita, pesando, fazendo com que o joelho direito se aproxime ainda mais do chão, dentro do seu limite. E aí, se tiver agradável, você mantém. Se estiver forte, você troca. Respira. Faça respirações mais profundas. Descruze a perna, volte pé. Leve os joelhos para o alto, os dois joelhos para o alto, os dois pés no chão. Observe como sente o quadril tocar o chão, as costas. E agora deixe que os joelhos tombem para o lado direito. Os dois joelhos vão tombar para o lado direito. E aí você mantém. Se já estiver sentindo que trabalha, você mantém. Se você quiser achar que está muito fácil, você pode passar o pé direito sobre a perna esquerda, e você deixa que a perna pese, como quem leva o joelho esquerdo em direção ao chão. Qualquer desconforto você não faz. E aí você solta o corpo e faz respirações mais profundas. Qualquer desconforto você troca. E aí então, inspirando profundo, soltando o ar devagar, descruze as pernas, quem cruzou, e volte com os pés no chão, os joelhos para o alto. Acomode a cabeça, as costas, os braços. Sinta o toque das costas com o chão, do quadril. Como percebe agora o toque das costas com o chão? Qual a sensação do exercício no seu corpo? Agora, aproxime os joelhos e os pés. Deixe que os pés fiquem próximos, os joelhos também, joelhos para o alto. Traga o joelho direito em direção ao peito. Entrelace os dedos das mãos. Relaxe bem a perna direita, relaxe o pé e vai trazendo o joelho em direção ao peito, dentro do seu relaxamento. Isso. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço, relaxe a região do quadril. Solte bem, relaxe a perna. Perceba o toque do lado direito das costas com o chão. Perceba o toque da coxa na lateral direita do seu abdômen. Agora, vamos continuar segurando o joelho direito com a mão direita e vamos segurar o pé direito com a mão esquerda, levando o joelho um pouco para fora, aproximando, levando o calcanhar direito em direção à virilha posta. Isso. E aí você relaxa, relaxa aonde sente que trabalha mais. Perceba que se sente que trabalha mais na região glútea, do lado direito, a coxa, parte interna da coxa. Continue segurando o pé direito com a mão esquerda
E agora veja se é possível dar um abraço com o braço direito, aproximando a perna do tronco. Isso. E aí você acomoda a sua coluna, não force, tira o esforço desnecessário, relaxe bem a perna e vai aproximando a coxa do tronco dentro do seu limite. Agora, continue segurando o pé direito com a mão esquerda, passe o braço direito por dentro da perna e segure o pé direito com as duas mãos. Acomode as costas, veja se você já está fazendo um trabalho de alongamento aqui. Se estiver forte, você pode levar o pé um pouquinho mais para o alto, cuidado com o joelho, levando o pé lá para o alto na direção do seu olhar. Não quer dizer que você vai fazer, você vai relaxar a perna e vai deixar dentro do seu limite, sentindo o alongamento. Ótimo. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço, relaxe a articulação da coxa com o quadril. Solte gentilmente o pé direito. Deixe que o pé direito vá até o chão. E sinta o toque do pé direito, do pé esquerdo com o chão. Compare uma perna com a outra, a sensação de presença do lado direito em relação ao lado esquerdo que você não trabalhou ainda. Traga agora o joelho esquerdo em direção ao peito, entrelace os dedos das mãos e gentilmente vai puxando o joelho esquerdo em direção ao peito, relaxando toda a sua perna esquerda, o pé esquerdo relaxa, a região da virilha do lado esquerdo, a articulação da coxa com o quadril. Enquanto vai relaxando, com o relaxamento, você aproxima dentro do seu limite, sentindo também a lateral esquerda das suas costas tocarem o chão, coxa esquerda tocando, quem sabe, a lateral esquerda do seu abdômen. Toda a atenção em você mesmo. Agora, continue segurando o joelho esquerdo com a mão esquerda e a mão direita segura o pé esquerdo. Levando o joelho esquerdo um pouco para fora, levando o calcanhar esquerdo em direção à virilha direita. E aí você observa a sua coluna, observa o trabalho que é feito. Respira. Agora, continue segurando o pé esquerdo com a mão direita e dê um abraço na perna esquerda com o braço esquerdo aproximando a coxa, a perna do seu tronco. E continue relaxando. Observe o trabalho que é feito, aonde sente que trabalha mais, região glútea, coxa. Veja se você não está tensionando muito o ombro, o pescoço. Se estiver, você relaxa. Os olhos, os músculos da face, você relaxa. Continue segurando o pé esquerdo com a mão direita. Passe o braço esquerdo por entre a perna, por dentro da perna. Segure o pé esquerdo com as duas mãos. Acomode o quadril. E agora, cada um no seu limite, relaxando bem a articulação da coxa com o quadril, relaxando bem a perna, gentilmente observando o seu joelho, para não sentir desconforto, levando o pé esquerdo em direção ao teto, levando o pé na direção do seu olhar, relaxando os ombros, o pescoço, relaxando a articulação, respirando. E volte devagar, solte gentilmente o pé
Deixe que o pé esquerdo também fique no chão, pé direito. E sinta agora o toque do quadril com o chão, das costas, cabeça, ombros. Observe a sensação que fica, o trabalho que foi feito. Lembrando que você pode voltar antes do exercício, você pode não fazer, caso sinta algum desconforto. Então agora vamos trazer os 2 joelhos em direção ao peito. Vamos afastar os joelhos e vamos passar os braços entre as pernas e vamos segurar os pés, unindo as sola dos pés. Então, você une a sola dos pés, se for possível, e relaxa virilhas. Observe a extensão da sua coluna. Se você quiser, veja se é mais fácil unir a sola dos pés e segurar os pés com as mãos e relaxando, isso, relaxando a região do seu quadril, observando isso, observando a extensão da sua coluna. Acomodando bem a cabeça, o pescoço, soltando. Não precisa forçar, é só relaxar. Relaxe, deixe que o alongamento aconteça no seu relaxamento. E vai soltando devagar os pés, deixando novamente que os pés fiquem apoiados no chão, joelhos para o alto. E novamente, você observa o toque das costas com o chão, quadril, os ombros e a cabeça. Como sente o toque das costas com o chão? Perceba se você respeitou os seus limites, qual a sensação que fica depois do exercício. Agora, os pés vão ficar paralelos, vão ficar próximos ao quadril, os joelhos para o alto. Os braços ao lado do corpo, do tronco e as palmas das mãos voltadas para baixo. Comece a empurrar o chão com os pés, elevando o quadril para o alto, até formar uma linha, joelho, quadril e ombros. Observe sua coluna, acomode bem a cabeça, relaxe os ombros, pescoço, não precisa fazer força nos braços. Somente a região glútea que te mantém na postura. Se precisar voltar antes, você pode voltar. Estou marcando 1 minuto. E você vai respirando, observando a posição da sua coluna, observando a sua respiração. Então faltam somente 15 segundos. Observe o trabalho que é feito da região glútea, das pernas. E agora, levando a atenção, toda a sua coluna, vai voltando devagar, como quem vai acomodando vértebra por vértebra em contato com o chão. Por último, quadril. Quando o quadril tocar o chão, escorregue os calcanhares, estenda as pernas e solte o peso do corpo no chão. Se desejar, pode estender as pernas. Se quiser manter as pernas flexionadas, fique à vontade. E solte o peso do corpo no chão. Relaxe.
Solte o peso do corpo nos pontos de apoio. Perceba também as curvaturas naturais do corpo, as partes que não tocam o chão. E agora mantenha as pernas unidas, estendidas. Flexione a perna esquerda e deixe o pé esquerdo tocando o chão. Leve o braço direito lá para trás, estenda o braço direito. Observe todo o alongamento da lateral direita do seu tronco. Não precisa tensionar a musculatura. Você sente como quem espreguiça prazerosamente. E aí você relaxa. Você pode colocar a mão direita embaixo da cabeça, apoiar a cabeça na mão direita. E então, escorregando o tronco para o lado esquerdo, levando a mão esquerda em direção ao tornozelo esquerdo, apoie bem a cabeça no chão, relaxe o pescoço, apoie bem as costas no chão. O quadril fica bem apoiado no chão, ele não se mexe, somente o tronco que você escorrega para o lado esquerdo na intenção de levar a mão em direção ao tornozelo esquerdo, não quer dizer que ele vai segurar. Qualquer coisa não precisa segurar. E aí, então você observa se está bem apoiado. Cabeça na mão direita. Perceba se sente o toque das costas com o chão. Se os ombros estão relaxados, pescoço. Estando bem acomodado, comece a fazer respirações mais profundas, ganhando espaço na lateral direita do seu tronco. São respirações agradáveis, amplas. Deixe a respiração livre, não interfira mais. E solte, quem segurou o tornozelo esquerdo, solte. Escorregue novamente o tronco até o centro, acomode a coluna, as costas, a cabeça. Volte o braço direito ao lado do corpo, estenda a perna esquerda. Compare o lado direito com o lado esquerdo do seu tronco. Flexione agora a perna esquerda. Desculpe, flexione agora a perna direita, deixe o pé direito no chão e leve o braço esquerdo lá para trás. E como quem espreguiça, você vai alongando, crescendo toda a lateral esquerda do seu tronco. E depois relaxa. Mantenha agora a mão esquerda embaixo da cabeça, se for confortável. Solte o peso da cabeça na mão, relaxe o pescoço. Mantenha o quadril bem apoiado no chão. Então, escorregue o tronco para o lado direito, levando a mão direita em direção ao tornozelo direito. Não precisa segurar. Se for fácil, você segura, senão você só inclina o tronco para a direita e acomoda. Acomoda e observa a sua coluna, faz os ajustes necessários. Relaxa o pescoço, os ombros, acomode bem a sua cabeça. Perceba o alongamento agora na lateral esquerda do seu tronco. Perceba a posição da sua coluna. E gentilmente comece a ampliar mais as respirações, ganhando espaço
na lateral esquerda do seu tronco. Respirações agradáveis. Volte devagar o tronco. Volte o braço esquerdo. Flexione a perna esquerda, deixe os pés no chão, joelhos para o alto, os braços ao lado do corpo. Perceba como sente o toque das costas com o chão, cabeça. Traga os 2 joelhos para o peito. Cruze as pernas, cruze os tornozelos e cada mão segura por fora o pé contrário. Então você cruzou os tornozelos, a mão direita segura o pé esquerdo e a mão esquerda segurou o pé direito. E agora faça um pequeno balanço de um lado para o outro, massageando as costas, massageando a região lombar. Você vai fazendo experimentos, como é mais confortável esse balanço. Um balanço mais amplo, um balanço mais curto. E vai parando devagar. Até parar no centro. Soltar os pés, deixar os pés no chão, joelhos para o alto. Vire-se de lado. Você pode se virar para o lado esquerdo, apoiar a cabeça no antebraço ou na mão esquerda, deixar as pernas flexionadas. E agora, leve a mão direita, já que você virou para o lado esquerdo, você leva a mão direita sobre a sua costela. Isso. Deixa o ombro relaxado. E nós vamos agora levar a atenção para os movimentos respiratórios na região da costela. Cada um no seu ritmo, no seu limite. Procure expandir a costela enquanto o ar entra. E relaxando a região quando o ar sai. Sentindo a expansão da costela quando você inspira. Sentindo o relaxamento quando você solta o ar. Como se a costela empurrasse a mão para o alto quando você inspirasse. E a mão gentilmente fizesse um pequeno apoio na costela quando o ar saísse, você relaxa. Inspirando, soltando o ar no seu ritmo, ganhando amplitude, trabalhando essa musculatura que também fica na região das costelas. E agora relaxa, deixa o braço relaxado na lateral do seu tronco. Relaxa o ombro. E agora vamos aproximar o calcanhar direito da região glútea e veja se é possível segurar com a mão direita o peito do pé direito, aproximando o peito do pé do quadril, apontando o joelho na direção oposta à sua cabeça. Pode abaixar o joelho, isso. Primeiro você sente o alongamento da musculatura anterior da sua perna direita. O ombro também, as escápulas também se aproximam. Agora, gentilmente, com bastante consciência, observação, nós vamos inclinar um pouco o tronco para baixo, como quem leva o umbigo em direção ao chão.
Então você vai fazer uma pequena inclinação do seu tronco para baixo e vai, cada um no seu limite, observando a região lombar. Você pode manter o calcanhar aqui mais próximo do seu quadril, ou se você desejar, você pode afastar um pouco o calcanhar, levando o braço bem estendido lá para trás e para o alto. Observe a região lombar, observe as costas. O braço fica bem estendido e o pé puxa a mão lá para trás. Isso. Volta devagar, solte o pé e relaxa. Relaxa o ombro, relaxa as costas, relaxa o pescoço. Muito bem. Agora vamos trocar o lado. Vire-se então agora para o lado direito. Apoie a cabeça na mão ou no antebraço. E mantenha as pernas flexionadas. Veja se a cabeça está bem posicionada, o pescoço está relaxado. Colocamos então a mão esquerda na região da costela. Deixe que o ombro fique relaxado. Flexione o braço, flexione o cotovelo e a mão fica, a mão na costela primeiro. Primeiro nós vamos sentir os movimentos respiratórios na costela. Uma perna fica sobre a outra, as pernas ficam flexionadas e a mão fica na costela. O cotovelo... Andréia, não estou vendo se você está com a mão na costela. A mão na costela que a gente vai fazer o movimento respiratório, ok? Então a mão... Isso, a mão... Ah, ótimo, agora que eu estou vendo. Inspire, expandindo a região da costela. Expire e relaxe. Aos poucos, vamos ganhando amplitude, sem forçar, sem tensionar. Inspirando, expandindo, expirando, relaxando. A mão é como se a mão fosse empurrada pela costela quando você inspira. E como se a mão gentilmente desse um pequeno apoio na costela quando o ar sai. Inspirando, expandindo, crescendo, expirando, relaxando. Isso. Excelente. Acomode o braço sobre o quadril, relaxa o ombro. Agora vamos aproximar o calcanhar esquerdo do glúteo e vamos tentar segurar com a mão esquerda o peito do pé esquerdo. Isso, o joelho fica abaixo, o joelho fica na direção oposta à sua cabeça, as escápulas ficam mais próximas. E agora vamos gentilmente inclinar o tronco para frente como quem leva o umbigo em direção ao chão. E vamos levar o pé, se possível, lá para o alto. O pé puxa a mão para trás. O joelho fica apontando lá para baixo, para a direção da sua cabeça, a direção oposta à sua cabeça. Abaixa o joelho, abaixa. E volta. E volta devagar, solte a perna, relaxe. Expire. Vire agora o tronco para o abdômen para o alto. Deixe que as costas fiquem no chão, os joelhos para o alto, os pés no chão. Acomode as costas, acomode a sua cabeça, observe o efeito do que você fez. Deixe que os braços fiquem afastados. Deixe que os joelhos tombem para a direita. Solte o peso do corpo. Relaxe o pescoço.
Relaxe os ombros, as escápulas. Volte devagar os joelhos para o alto. E agora deixe que os joelhos tombem para a esquerda. E solte o peso do corpo, relaxe. Volte os joelhos para o alto. Observe o toque das costas com o chão. Escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão, estenda a perna esquerda. E leve o pé direito sobre o joelho esquerdo. A mão esquerda gentilmente puxa o joelho direito em direção ao chão, você gira o quadril para a esquerda e apoia o ombro direito no chão. Cada um no seu limite, o importante é que o ombro fique tocando o chão. Você observa a sua coluna, respire, solta o ar, soltando o peso do corpo. Fazendo respirações mais profundas, sentindo ainda esse movimento na região da costela quando você inspira, soltando o ar, relaxando. Volte devagar o joelho direito. Estenda a perna direita, flexione a perna esquerda, levando o pé esquerdo sobre o joelho direito. E agora a mão direita que gentilmente puxa o joelho esquerdo, você gira o quadril para a esquerda. E aí você observa se é possível manter o ombro esquerdo no chão e relaxar na postura. Acomodando na postura. Vendo se é possível fazer inspirações mais profundas, soltando o ar, relaxando a musculatura que está sendo alongada, percebendo também esse movimento respiratório que acontece na lateral esquerda do seu tronco. Voltando devagar, perna, deixando os pés no chão, os joelhos para o alto, sentindo o toque do seu corpo com o chão. E agora leve as duas mãos, cada mão ao lado da costela, inspirando como se a costela empurrasse as mãos para fora, expirando, relaxando. Inspirando, ganhando amplitude, agora não só de cada lado, mas dos dois lados ao mesmo tempo. Soltando o ar, relaxando. E cada um vai se percebendo se existe algum movimento nas regiões das costelas ou não. E depois deixa a respiração livre, deixa os braços ao lado do corpo, observa a sensação que fica. E agora, inspirando, vai levando os braços lá para trás até que as mãos toquem o chão. Expirando, volte os braços no ritmo da sua expiração, fazendo com que as respirações sejam profundas, suaves, e as expirações sejam lentas e agradáveis.
Então, no ritmo da sua respiração, quem determina o movimento do braço é a entrada e a saída do ar. Quando a mão tocar o chão, veja se é possível segurar o ar e alongar um pouco mais, relaxando o abdômen. E quando for soltar o ar, você vai soltando devagar. Não faça com que você sinta falta de ar. Volte quando sentir a necessidade de respirar, sem sentir falta de ar. Cada um se observa, não tem pressa, não tem nenhuma cobrança, vá no seu ritmo. Se for possível, segure um pouco o ar e depois volte o braço soltando o ar. E da próxima vez, deixe os braços ao lado do corpo, não precisa mais, deixe a respiração livre. Perceba a sensação que ficou. E vamos fazer o Dhyana nessa posição. Se você sentir qualquer desconforto, não faça. Repita o que nós fizemos anteriormente. Se não, deixe os braços ao lado do corpo. Inspire profundo. Sinta que expande as costelas. E depois vai contraindo as costelas, contraindo o abdômen, tirando todo o ar. Sem deixar o ar entrar, relaxa o abdômen, leve os braços lá para trás. Relaxe bem o abdômen. Deixe as costelas se expandirem. Quando quiser respirar, é só voltar os braços e respirar. Deixe a respiração livre. Observa. E vamos fazer só mais uma vez, se você estiver confortável. Deixando os braços ao lado do corpo. Inspire profundo, cresça, expanda. Tire todo o ar contraindo o abdômen. Sem deixar o ar entrar, leve os braços lá para trás. Sem deixar o ar entrar, expanda as costelas. Quando quiser respirar, volte e respire. Deixe a respiração livre, observe o efeito do que você fez. Como sente dentro do abdômen. Como sente a região das costelas. Como percebe a respiração. E se quiser fazer mais uma vez ou descansar, fique à vontade. Quem quiser fazer, com os braços ao lado do tronco, primeiro inspire, depois tire todo o ar, sem deixar o ar entrar, leve os braços para trás, relaxe bem o abdômen, expanda as costelas, se observe lá por dentro, excelente, são ótimos. Cada um no seu tempo, quando quiser respirar, volte. Quando voltar, deixe a respiração livre e vamos relaxar. Faça os movimentos que o corpo desejar, se quiser espreguiçar antes, se quiser fazer qualquer movimento, fique à vontade. E então escolha a melhor posição para as pernas, para os braços. Perceba a sua cabeça, se está bem posicionada. E como fizemos no início da prática, perceba os pontos de apoio do seu corpo que tocam o chão. Perceba também as curvaturas naturais, as partes do corpo que não tocam o chão. E procure soltar o peso do corpo nos pontos de apoio.
relaxando as partes que não tocam o chão. Percebendo o toque da cabeça com o chão e da região das escápulas, relaxe o pescoço. Relaxe as laterais do pescoço, a frente, atrás. Relaxe dentro do pescoço. Relaxe a garganta, o fundo da garganta, a língua, os lábios, a região das bochechas, os olhos, a testa. Achando o ponto de apoio da cabeça com o chão, vai soltando o peso da cabeça. Percebendo o toque do quadril com o chão, da região das escápulas, você relaxa a musculatura das costas, a região lombar, a região glútea, a articulação das coxas com o quadril, sentindo o toque das panturrilhas com o chão e do quadril, relaxa as coxas. Sentindo o toque dos calcanhares, relaxa os tornozelos, os pés. Solte bem as pernas, os braços, a cabeça. Relaxe também o abdômen e o tórax. Como se a cada expiração pudesse relaxar ainda mais. Soltar. Então comece a voltar devagar do seu relaxamento, sentindo o toque do seu corpo com o chão,
movimentando as mãos, os pés. Virando gentilmente a cabeça de um lado para o outro. Fazendo os movimentos que o corpo desejar. Virando-se de lado. Quando achar que já pode, cada um no seu tempo. Sem pressa. Virando-se de lado primeiro, sem movimentos bruscos. Se sentando por alguns instantes na postura de meditação. Sentindo o toque das pernas com o chão, do quadril, percebendo sua coluna, relaxando os ombros, apoiando as mãos. E se for confortável para você, feche os olhos por alguns instantes só para perceber o efeito da prática no seu corpo, como sente o corpo agora após a prática. Como percebe a sua respiração. E a mente, os pensamentos. Então, se você desejar, pode continuar sentindo os efeitos da prática na postura de meditação. Se precisar finalizar, vamos abraçar as pernas, soltar a cabeça à frente.